Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Questão de Saúde. E hoje estamos no formato diferente, vai ser um formato só comigo, não teremos convidado. Vamos responder perguntas que foram feitas no Instagram sobre as principais dúvidas em relação à obesidade e cirurgia bariátrica. A Débora fez essa pergunta. Tenho IMC acima de 30, porém todos os meus exames estão normais. Tudo bem? Isso é uma pergunta super comum que eu sempre recebo no consultório. Na verdade, não. Na verdade, o paciente que tem um IMC 30 quer dizer, ou acima de 30, quer dizer que ele tem obesidade grau 1. Mesmo estando com todos os seus exames normais, o paciente tem um indicativo que pode ter maior risco de doenças relacionadas ao excesso de peso. Inclusive, saiu um estudo recente que classifica esse paciente. Esse paciente é classificado como obesidade pré-clínica, né? Que é o paciente que tem obesidade numericamente pelo IMC. Porém, os exames são normais, porque os estudos mostram que a curto e médio prazo, esses exames vão alterar. Então, o paciente, mesmo estando com exames normais hoje, eles vão ter um risco, principalmente um risco cardiovascular maior. Importantemente destacar, né, que o excesso de peso e a obesidade está relacionada a mais de 230 doenças. É uma doença crônica, de difícil controle, então merece ter o seu tratamento, mesmo que o paciente esteja com os exames ok. Outra pergunta que foi feita pela Geise. A Geise perguntou: quantos quilos acima do peso ideal se faz a bariátrica? Não é pelo peso isoladamente. A gente usa para saber que o paciente tem ou não indicação da cirurgia bariátrica a relação do seu peso pela altura, que a gente chama de IMC. IMC é índice de massa corporal. Hoje, sabe-se que qualquer paciente com IMC acima de 30 pode ter indicação da cirurgia bariátrica. Porém, aqui no Brasil, para a sua cirurgia ser aprovada pelo convênio de saúde, como é que é a classificação? Paciente com IMC 30, mais uma doença bem grave, como a diabetes grave, que usa insulina, ou então algum problema ortopédico, então o plano de saúde tem a obrigação de aprovar essa cirurgia. IMC entre 35 e 40, aí é o paciente que pode ter uma doença mais leve, vamos dizer assim, tipo um pouco de gordura no fígado, um colesterol um pouco elevado, doenças até psicológicas como depressão, então isso já indicaria a cirurgia. E paciente com IMC acima de 40, esse paciente não precisa ter mais nada, certo? Esse paciente, mesmo com todos os exames normais, ele tem indicação da cirurgia porque se sabe que a curto prazo esse paciente não vai ter mais os exames normais. Por isso que é tão importante a gente buscar o tratamento antes, certo? Ele não precisa estar com uma doença grave, mais grave, para procurar o tratamento. Uma outra pergunta que foi feita: por que é tão difícil manter a perca de peso após um emagrecimento significativo? Quem fez essa pergunta foi a Monique, porque o nosso corpo eles tem defesas fisiológicas para a perca de peso. Nós temos no nosso cérebro um órgão chamado hipotálamo. E esse hipotálamo, ele controla a fome e o nosso controle energético também, do metabolismo, vamos dizer assim, falando de forma simples. Sabe-se que quando o paciente está perdendo peso, o nosso hipotálamo luta contra essa perca de peso. O nosso corpo entende, né, que o excesso de gordura é uma forma de proteção, é uma forma que a gente tem de se proteger, é uma forma de reservas energéticas. Então, se a gente está perdendo peso, isso o corpo entende que pode ser uma coisa ruim. Eu estou perdendo minhas reservas, eu estou perdendo minha segurança. E por isso o corpo dificulta a perca de peso. Então, toda vida que o paciente perde peso, a fome dele vai aumentar e o metabolismo dele vai cair para se defender dessa perca de peso. Por isso que o tratamento da obesidade, do excesso de peso, acaba se tornando tão difícil. E aqui a gente tem que entender que não é falta de força de vontade, não é falta de interesse, são mecanismos fisiológicos que impedem que o paciente perda peso. Então não tem como a gente levar em consideração só por questões de força de vontade, já que tem toda uma fisiologia comprovada que dificulta a manutenção do peso. Uma outra pergunta que foi feita foi pela Camila: o peso que vou chegar, quem determina o médico? E eu peguei e juntei com outra pergunta, né, que foi feita pela Nanda Xavier.
Geralmente, em quanto tempo você consegue alcançar a meta de perda de peso? Primeiro, quem determina qual peso o paciente vai chegar, indiretamente é o médico mesmo, mas vai determinar por evidência científica. Existem estudos na bariátrica, existe estudo de 10, 20, 40 anos, e nesses estudos mostra qual é a tendência dos pacientes perder peso de acordo com a cirurgia, de acordo com que é homem, mulher, de acordo com a idade. Quem determina realmente é o médico, lógico que é uma coisa combinada com o paciente ter uma meta, para o paciente conseguir cumprir, conseguir chegar naquilo. É muito importante ter um alvo. E como é que é essa perda de peso? A perda de peso acontece basicamente assim: no primeiro mês pós-cirúrgico, o paciente perde em média 10% do peso. O paciente que pesa 100 kg vai perder 10 kg no primeiro mês. No segundo mês, perde aproximadamente mais 5% do peso. Já se faz aí 15% do peso total, né, em 2 meses. E em 6 meses, em média, o paciente perde entre 25% a 30% do seu peso total. Então, quem pesa 100 kg pode ter perdido já 25 a 30 kg nesse período de 6 meses, ou seja, é uma perda relativamente rápida. Mas o paciente continua perdendo peso até um ano e meio, né? A gente considera que o nadir, né, que é o peso máximo que o paciente vai perder, acontece mais ou menos aí com 1 ano e meio, certo? Depois desse período, a tendência é o paciente estabilizar o peso, e a briga vai ser agora para manter esse peso, não vai ser mais para perder. E um mito que acontece muito é dizer que a maior parte dos pacientes ganha todo o peso que perdeu. Isso é mentira, certo? Existem estudos já de 10 a 20 anos mostrando que, em média, só 10% dos pacientes que perdem o peso voltam ao peso total que perderam. O que acontece são pequenos reganhos em 5, em 10 anos, certo? Ou seja, que o paciente perdeu lá 30 quilos, ele pode reganhar uns 5 a 6 quilos ao longo da vida. Outra pergunta que foi feita pelo Rafael Frota. Ele pergunta: qual tamanho fica o estômago no sleeve? Isso é uma dúvida muito comum que os pacientes têm. Primeiro, o que é o sleeve? Sleeve, né, é uma cirurgia bariátrica que eu pego e diminuo o tamanho do estômago do paciente, fica mais ou menos com 80% menor do que o estômago normal. O estômago normal, em média, cabe de 1 litro a 1,5 litro de comida por vez, né, de líquido por vez. Aí a gente diminui o tamanho do estômago para ficar com 100 ml mais ou menos. Não existe essa ideia, eu vou diminuir mais ou menos o estômago do paciente para perder mais ou menos peso. O tamanho que fica é um tamanho anatômico, é um tamanho que mostra-se da melhor forma possível e vai ficar. Então, se algum médico você viu dizer, eu aumentei o fetal sleeve menor, o fetal sleeve maior, na verdade, os estudos mostram que isso não deve ser feito, né? Na verdade, é uma escolha mais anatômica do formato que deve ficar. Então, o estômago fica mais ou menos com 100 ml. Aí uma dúvida: então eu só vou poder comer 100 ml por vez? Não vai. Por quê? Porque nosso estômago não é um saco oco. Você come, vai pro estômago e desce pro intestino. Como desce pro intestino, você pode continuar comendo. É tanto que você pode ver paciente que operou, principalmente depois de 6, 12 meses, fazendo uma refeição basicamente normal, né? Indo no restaurante e conseguindo comer basicamente uma refeição normal lá de 500 ml. Porém, lógico, ele vai ter uma saciedade muito mais precoce e no começo ele não vai conseguir comer isso tudo, né? Porque realmente o nosso corpo ainda não está acostumado a comida chegar no estômago, esperar descer para continuar comendo. O paciente sente vontade de parar de comer bem antes. Outra pergunta que foi feita pela Raíssa: qual é o alimento mais conhecido por causar dump nos pacientes? Primeiro, o que é dump? Dump acontece numa cirurgia que é chamada bypass. Essa cirurgia é uma cirurgia um pouco mais antiga, né? Uma cirurgia que é feita há mais de 50 anos e ela tem mais efeitos colaterais do que um sleeve simples. No bypass, eu faço alterações intestinais. Então, além do estômago, eu faço uma ligação no intestino para que a comida chegue mais rápido no intestino e passe por menos intestino. Como passa por menos intestino, vai absorver menos e o paciente vai ter uma perda de peso maior. O problema disso é que o alimento chega muito rápido no intestino. Então, quando desenhou o ser humano, desenhou para o alimento demorar um pouco para chegar no intestino. Como é que faz essa ligação? O alimento chega muito rápido. Como o alimento chega muito rápido, nosso corpo estranha isso e ele pode ter algum sintoma de mal-estar, de desmaio, de dor abdominal, também que tem algum sintoma gástrico, como diarreia. Isso acontece principalmente em alimentos muito concentrados em açúcar e muito concentrado em gordura, né? Então, é bem comum o paciente ter isso, por exemplo, em um sorvete mais gorduroso,
gorduroso. Por quê? Porque é gordura e açúcar. Qualquer alimento que quem fez bypass, que não foi o caso dessa paciente, que essa paciente fez sleeve, ela vai ter a chance maior de ter o dump, né? E o que é que tem que fazer com o dump? Deixar de comer aquilo. Se o paciente tem um dump, né, com um determinado alimento, o ideal é que ele deixe de comer aquilo, certo? Ou então criar alguma estratégia junto com o nutricionista para conseguir botar isso no seu plano alimentar. Lembrando que isso acontece em um tipo específico de cirurgia, né, que é o bypass. No sleeve, normalmente isso não acontece. Os estudos mostram, né, que em média no sleeve acontece em 10% dos pacientes, ou seja, na menor parte. E no bypass, normalmente acontece em 40% dos pacientes. Então, assim, quem tem bypass realmente tem que se preocupar um pouco mais com isso. E quem tem sleeve pode ficar mais tranquilo que dificilmente vai ter um dump. A Laís fez outra pergunta, porque algumas pessoas revertem o sleeve para o bypass. Primeiro, possivelmente o paciente escolheu o sleeve porque, como eu falei, é uma cirurgia mais tranquila, uma cirurgia que tem menos efeitos colaterais, é uma cirurgia que o paciente não tem o dump, a cirurgia que o paciente tem menos, dificilmente vai ter problema de deficiência nutricional se tiver uma alimentação regrada, se for para o nutricionista. Então, eu, no meu consultório, eu prefiro sempre indicar o sleeve porque eu sei que é uma cirurgia mais tranquila, o paciente vai ter uma vida normal, aquele paciente que esquece que está operado a longo prazo. Porém, existem alguns pacientes que não conseguem emagrecer o suficiente no sleeve. Quando isso acontece, por algum motivo, o paciente não conseguiu perder todo o seu peso, ou então o paciente que tem uma super obesidade, que primeiro a gente recomenda o sleeve, a gente converte para o bypass para a gente tentar ter a continuidade na perda de peso. Isso é o ideal? Não, não é o ideal. O ideal é que a cirurgia bariátrica seja uma só e sempre a primeira é que vai ter o efeito melhor. Se um paciente quer converter o sleeve para o bypass, ele vai ter algum efeito, ele vai perder peso. É importante fazer isso, porém nunca vai ser o resultado como foi a primeira cirurgia. Também pode existir alguns problemas do sleeve, né? O paciente desenvolveu algum problema com o sleeve e a gente tem que converter para o bypass, que isso também é bem raro, né? Cirurgias revisionais de sleeve para bypass acontece em 5% dos pacientes, né, que fazem sleeve, ou seja, a maior parte não fazem, né? E normalmente é uma escolha do cirurgião com o paciente, né, para continuar tendo uma perda de peso, caso seja necessário, ou então porque o paciente desenvolveu algum sintoma, teve um refluxo intratável, teve alguma coisa que está dificultando a vida dele, a gente prefere converter, porque a gente quer que o paciente que opere tenha qualidade de vida, tenha uma vida mais próxima da normalidade e tenha uma vida melhor do que quando tinha obesidade. A Laís também perguntou por que homens emagrecem mais rápido do que mulheres. Primeiro, é verdade, homem emagrece mais rápido do que mulher. Isso é mecanismo fisiológico, certo? O homem tem uma maior massa muscular, como tem uma maior massa muscular normalmente, então ele tem um maior metabolismo basal, e no começo, como a dieta são mais restrita e basicamente o mesmo número de caloria para homem e mulher, o homem vai ter um gasto energético maior, então ele vai emagrecer maior. Sabe-se também que o efeito de algumas cirurgias é mais forte no homem. Por exemplo, a diminuição na grelina no sleeve é maior no homem, porque o homem tem a região do estômago, fundo gástrico, normalmente maior do que a mulher já. Então, quando opera, a gente tira todo esse fundo gástrico, então o paciente vai produzir menos grelina ainda e vai ter um emagrecimento melhor. Então é super verdade que homem emagrece de forma mais rápido, mais duradoura, vamos dizer assim, e tem uma justificativa totalmente fisiológica, né? Então é verdade sim, um homem emagrece mais rápido, então você, mulher que fez cirurgia, não se comparem com o homem, certo? Porque é totalmente diferente a perda de peso e isso é normal. A Viviane fez uma outra pergunta. Todo paciente que opera bariátrica tem que fazer vesícula, tem que operar a vesícula, né? Seja de vesícula, né? Quando o paciente tem cálculo na vesícula, ele pode ter dor e a gente tem que tirar a vesícula, né? É uma nova cirurgia. Na verdade, sabe-se que qualquer emagrecimento rápido, certo? Faz com que os sais biliares que ficam na vesícula, ele fique mais paradinho, certo? Ele fica lá parado, e como fica parado, tem uma tendência de formar cálculo, muitas vezes tem que operar. Como na cirurgia bariátrica tem uma perda de peso rápido,
Então, é sim, mas não é 100% dos pacientes. Na verdade, a literatura médica mostra que é de 30% a 40% dos pacientes que fazem bariátrica vai evoluir com cálculo na vesícula e possivelmente vai ter que tirar. Mas aqui é importante entender que o paciente teve que operar por causa da obesidade, que ele só teve que operar porque ele perdeu peso. O que faz a formação de cálculo é a perca de peso. Então, não é por causa da cirurgia especificamente, por causa da sua perca de peso que vai fazer com que tenha uma tendência de formar cálculo e a gente acaba tendo que operar, mas isso acontece em 30% a 40% dos pacientes. Então não é todo mundo que vai bariátrica, na verdade é menos da metade dos pacientes. Mas realmente é uma incidência alta por causa, mas isso quer dizer que a cirurgia deu certo, que o paciente conseguiu emagrecer bem. E é isso, pessoal. Eu acho que esse formato é um formato diferente do episódio, com o objetivo de tirar dúvida do Instagram. Vamos ver que vocês gostam. Falem pra mim, escreva aqui no comentário o que é que vocês acharam desse episódio, desse novo formato. A ideia é que seja um episódio único. O objetivo do podcast não é esse. O objetivo do podcast é ter convidado, é entrevista. Mas diga o que é que vocês acharam no comentário. Aproveitando, quem ainda não me segue no Instagram. Meu Instagram pessoal é Fernando Kennedy PC Bariátrica. O Instagram do Questão de Saúde é Uma Questão de Saúde 1. E principalmente se inscreva no canal, né? No canal do YouTube, né? Uma Questão de Saúde.